Então, galerinha, hoje nós vamos falar sobre geradores, tá? Então, basicamente, como vocês estão vendo aí pelo videozinho, que induz vocês a pensar, né? Nós falaremos sobre geração de energia. Em parte, sim. A gente vai estudar como são os processos de geração de energia. Vamos discutir rapidamente isso, né? Não vamos nos aprofundar muito. A gente vai se ater mais ao circuito, né, o circuito que faz a geração, de que ele é constituído, quais são as propriedades, como é que a gente calcula corrente elétrica, como é que a gente calcula a tensão fornecida para o circuito, né? E quais são os detalhezinhos que tem nesse tipo de sistema, tá? Então, basicamente, a gente vai estudar hoje essa parte de geradores. Na próxima aula, a gente vai estudar receptores, que aí é uma outra, a outra parte, né, de uma distribuição de energia. Né? A gente precisa distribuir energia através de geradores, constituir a energia, né? E depois a gente precisa ter os equipamentos que vão utilizar essa energia, que serão os receptores, tá? Depois disso, nós vamos estudar, então, os circuitos com múltiplas malhas, com múltiplos geradores, tá? Que a gente vai ver o que acontece. E aí a gente finaliza essa parte, tá? Basicamente é uma área bem, mais ou menos rápida, certo? Dá 4 aulas, basicamente, aí sobre conteúdo. Aí depois a gente vai fazer a nossa quinta avaliação. Então tá mais ou menos definido assim os resumos da disciplina nas próximas semanas aí. Depois a gente vai estudar o eletromagnetismo, certo? A gente começa a estudar os efeitos magnéticos juntamente com os efeitos elétricos, né? Primeiramente a gente estuda somente a parte magnética, aí depois a gente coloca a eletricidade no meio e vamos ver o que acontece, tá? Vocês vão se surpreender, garanto. Galera, sobre geradores, né? Então a função do gerador de energia é fornecer energia elétrica a um sistema, né? Que ele vai alimentar. Ele vai alimentar esse sistema para que ele funcione, execute uma função, execute um trabalho. Basicamente isso, né? Geralmente, então, a gente costuma dizer que a energia, a gente nunca cria ela, a gente nunca perde ela, né? A gente sempre está transformando a energia. Então, os processos de obtenção de energia, eles geralmente são através de conversão, certo? Então, uma grande hidrelétrica vai fazer um tipo de conversão, uma pilha vai fazer um outro tipo de conversão, um gerador eólico, como vocês estão vendo na figurinha aí, vai fazer outro tipo de conversão, e assim por diante, tá? Então, a ideia é sempre de transformação de energia para, no final, a gente ter energia elétrica para alimentar os circuitos, né? Alimentar as residências, entre outras coisas. Enfim, alguns tipos de energia, né, são obtidos a partir de geradores mecânicos, tá? Então, aqui nós temos o exemplo de uma hidrelétrica, certo? Basicamente, o que faz uma hidrelétrica? Ela aproveita a velocidade das águas, né? Então, no caso aqui, a velocidade de queda da água, certo? Como a gente sabe, desde o primeiro ano do ensino médio, que quando a gente faz um objeto adquirir uma certa altura, ele adquire um tipo de energia que é a energia potencial gravitacional. Se a gente coloca, então, uma barreira na água, né, de forma que ela aumente a sua altura, a gente estaria, então, armazenando energia mecânica nesse sistema. Se a gente faz por um tempo depois, né, fazer com que essa água caia, né, escorra por um sistema com alta velocidade e faça girar turbinas, né, eu tenho, então, como consequência, né, a transferência de energia mecânica, e como a turbina ela é um gerador elétrico, né, e aí a gente vai estudar isso aí no eletromagnetismo, tá? O princípio de funcionamento de um gerador elétrico, assim, em termos das suas físicas, né, mais internas, de processo, de geração mesmo, né, a gente vai ter a transformação dessa energia mecânica do movimento das águas em energia elétrica, certo? Em impulsos elétricos, em corrente elétrica, em diferença de potencial, né? Ou como a gente vai falar hoje, em força eletromotriz.
Bom, então esse aqui é um tipo de gerador, como a gente está no Brasil, é o gerador mais utilizado, é o que mais tem capacidade de fornecer energia para nós, né? Nós temos um aqui bem perto, quem tiver a oportunidade de ir, é um belo passeio, né? E é Itaipu, onde é uma das usinas, maiores usinas aí da América Latina, certo? Então vocês podem lá fazer a visita. Se não me engano, é aberto ao público, pelo menos antes da pandemia era, né? Então tu pagava lá uma taxinha e tu podia visitar, né? E se a turbina não estava funcionando, tu podia entrar, inclusive, lá dentro, nas casas de máquinas, né? Muito legal. Bom, além de fazer um belo passeio, né? Porque é em Foz do Iguaçu, então Foz do Iguaçu ali já tem o Paraguai do lado e tem também as cataratas do Iguaçu ali. É um belo passeio. Outros tipos de geradores, pessoal, outros geradores químicos, né? Como são as pilhas. Tamanho não é documento para o gerador, né? Então a gente viu um gerador de tamanho colossal, a gente vai ver agora um gerador que é pequeno, certo? Que está na nossa mão, que está em tudo que é lugar. Percebam que quando a gente tem um equipamento com pilha, a gente não precisa ligar ele na rede elétrica, né? A gente não precisa alimentar o equipamento na rede elétrica, na energia que vem lá da subestação, que vem lá de Itaipu, a gente não precisa fazer isso. A gente tem um equipamento que fornece energia na palma da mão, basicamente, né? Como é que ele funciona? Funciona através de um processo químico, né? Então ali na pilha tem uma química muito violenta, né? Então, inclusive, que ela, quando a gente vai fazer o descarte das pilhas, recomenda que faça o descarte no local ideal, porque o material que tem ali dentro é muito corrosivo, né? Pode causar problemas na natureza. Então, a pilha, ela funciona a partir de um processo químico que transforma a partir dessa reação química em energia elétrica, certo? Parece uma força eletromotriz, novamente, guardem esse nome, tá? Uma força eletromotriz aparece no sistema, fazendo, então, o aparecimento dessas diferenças de potenciais e correntes elétricas, tá? O que mais que nós temos? Nós temos esses tipos de geradores que estão bem famosos agora, né? Inclusive, se não me engano, o Instituto Federal acho que vai ganhar uma mini usina lá de energia fotovoltaica. Então, esse tipo de gerador, né, gerador fotovoltaico, ele utiliza a luz, né, ou a gente poderia dizer de uma maneira mais técnica, ele usa a radiação solar, né, para, a partir dessa radiação, transformar isso em energia elétrica, certo? Fornecer energia elétrica. Então, isso aqui é uma energia muito boa, porque é uma energia limpa, né? A gente pode dizer que, tirando a parte física de colocar essas placas aí em um telhado ou um terreno, né? A gente não tem malefícios nenhum em termos da natureza, né? Então, a gente não está causando grandes impactos. Quando a gente vai construir uma usina hidrelétrica, o impacto é gigantesco, porque a gente tem que alagar grandes áreas. No momento que a gente faz a barreira ali, no momento que a gente faz a represa, a gente está alagando grandes regiões, né, que não eram alagadas. Isso gera um impacto ambiental violento, né? Aqui, no caso dessas usinas fotovoltaicas, é uma energia limpa, né? Obviamente que a capacidade dela vai depender do número de placas que tu colocar no teu sistema, certo? Mas é uma forma de a gente também transformar a energia, energia da radiação solar em energia elétrica, certo? Temos aqui também, ainda por final, né, um último gerador, um gerador térmico, tá? Que não é um sistema muito utilizado. Bom, a gente poderia falar que existem outros geradores térmicos mais usuais do que esse aqui que está aparecendo na figura, né? Esse aqui é até um sisteminha aqui que ele utiliza ali o momento de temperatura, acaba ocasionando essa indução aí de corrente elétrica no sistema. Mas a gente sabe que as usinas termoelétricas, né, elas são usinas que são geradas, a gente tem a conversão de energia elétrica a partir do calor, né? É bem engraçado até a gente pensar como isso é feito, porque tanto uma usina termoelétrica como uma usina nuclear, ela tem o mesmo princípio, né? Ela tem o princípio de uma caldeira, onde a gente vai aquecer essa caldeira aqui, e aí a gente vai precisar, então, colocar nessa caldeira material para queimar, né? E aí que vem o carvão fóssil, né? Então, tu vai largar um carvão aqui, vai aquecer esse negócio. Essa água aqui, que está aqui dentro dessa caldeira, ela vai esquentar e vai passar por alguma tubulação,
certo? Isso aqui, inclusive, eu falei para vocês ano passado, em termologia, em termodinâmica, né? E aí, quando é criado esse vapor de água aqui, esse vapor de água ele vai chegar na turbina, certo? Vai chegar na turbina, o vapor, então, de alta pressão vai passar por aqui e vai fazer girar o sistema da minha turbina aqui, né? E aí, a partir da turbina, a gente vai ter a conversão do movimento mecânico em energia elétrica, certo? E aí a gente vai transmitir a energia aqui pelos postes, etc., aí, pela rede de subestação, né? O excedente da água aqui, né, é descartado para um outro reservatório, onde essa água ela vai esfriar, né? Essa água esfriando, ela retorna depois para a caldeira, certo? E se não me engano, gente, às vezes até não pode retornar para a caldeira essa água aqui, isso aí que é um grande problema, né? Enfim, mas esse aqui é mais ou menos o processo, tá? Se não me engano, eu acho que não pode retornar para a caldeira quando é uma usina nuclear, tá? Quando é uma usina termoelétrica, acho que até pode voltar. O princípio de funcionamento de uma usina nuclear e de uma usina termoelétrica é bem parecido. O que muda é quem está queimando aqui, né? No caso aqui de uma usina termoelétrica é o carvão, certo? E aí por que dá um impacto ambiental? A gente sabe que queimar fóssil, né? Resíduos fósseis, a gente está poluindo o ambiente, porque a gente vai jogar CO2 aí na atmosfera, né? Viu, professor? Tem uma termoelétrica aqui no Rio Grande do Sul que causa impacto no Uruguai, que faz ter chuva ácida. Faz ter chuva ácida. Né? Não, imagina, tem algumas termoelétricas aqui no Rio Grande do Sul, tem bastante até, só que elas são pequenas. Então elas não têm assim grandes fornecimentos de energia. Eu sei que tem uma em Candiota, eu acho que aqui na região tem outra, inclusive, né? Então, enfim, esse tipo de energia aqui é uma energia cara, porque a gente tem que usar carvão, né? Tem que ter o subsídio no carvão e basicamente, né, tem a questão da poluição, mas por exemplo, é uma das usinas mais utilizadas, inclusive na Europa, né? Porque eles lá não tem um grande lençol, uma grande disponibilidade de rios que dê para fazer hidrelétricas, né? Aqui no Brasil a gente tem até ter esse privilégio. O que é o problema são as secas, né? Quando dá secas aí no ambiente, a gente fica mais dependente das termoelétricas e como a energia é mais cara, que vem da termoelétrica, né? A gente acaba aumentando o custo da nossa energia. Tem também as usinas atômicas, né? As usinas nucleares, que o princípio dela funcionamento é o mesmo, tá? Tem Angra 1 e Angra 2 aqui no Brasil, ficam no Rio de Janeiro, são usinas nucleares. O Brasil não investiu muito nesse tipo de energia. É um tipo de energia que gera lixo, né? Porque o lixo nuclear. E aí o grande problema é o que fazer com esse lixo nuclear. Radiação, sistemas radioativos geralmente são sistemas que têm um tempo de vida de muitos anos. Então tu foi lá e usou o sistema radioativo ali para... Geralmente, olha só o que eles fazem. Eles usam a radiação ali desse material, né? Usam a fissão nuclear desses materiais, né? Eles quebram os átomos desses materiais, desses elementos, esses elementos radioativos, né? E isso libera grande quantidade de energia. Essa energia é utilizada para novamente aquecer uma caldeira com água. Essa água evapora e passa para a turbina e gera energia. Esse é o princípio, certo? Só que aí, depois que tu tem esse lixo atômico aí, esses elementos eles continuam sendo radioativos, né? E aí, o que fazer com eles? Essa é a grande questão, porque eles têm um tempo de vida. E o tempo de vida, algumas vezes, são algumas centenas de anos. Então, a gente tem um grande problema aí com essas usinas nucleares. Bom, enfim, mas é um tipo de energia aí que gera menos impacto na natureza do que as usinas termoelétricas, tá? Se a gente souber o que fazer melhor com esse lixo, né? Esse lixo aí radioativo que vai ficar, certamente vai ser mais interessante. Bom, dito isso, gente, vamos para a parte que vai entrar mais física aqui, que vai entrar não só essa parte aí de explicação desses geradores, mas que a gente vai adentrar no campo das propriedades dos elementos que são obtidos por um gerador, tá? Então, o meu exemplo aqui vai ser sempre uma pilha, tá, gente?
para facilitar o nosso entendimento. Então, a gente sabe que uma pilha é um gerador, ele converte energia química em energia elétrica. Então, o símbolo que nós teremos para um gerador, ele vai ser sempre esse aqui que vocês estão vendo. Deixa eu pegar aqui um pointer. Esse é o símbolo aqui do gerador. Vocês percebam que ele tem aqui o tracinho grande e o tracinho pequeno, típicos de uma fonte de alimentação, que a gente já vem trabalhando, né? Toda vez que a gente constrói um circuito, a gente constrói um sisteminha que é a fonte de alimentação, que vai fornecer os volts, né? E o tracinho grande é o polo positivo, o tracinho pequeno é o polo negativo, né? O que nós temos de diferente agora é que nós temos essa parte aqui, ó. Esse resistor aqui, que é o que nós chamamos de resistência interna do meu sistema, certo? Então, olha só, quando um gerador não é percorrido por corrente elétrica, ou seja, quando ele não está ligado a nada, existe entre seus terminais uma diferença de potencial denominada força eletromotriz. Então, assim, basicamente, gente, a força eletromotriz é o que faz, é o que empurra as cargas a serem percorridas no meu circuito, certo? Então, toda vez que eu ligo um gerador, certo? Pode ser uma pilha, pode ser a energia que vem oriunda aí de uma usina, né? Num circuito elétrico, vai aparecer uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz é o que impulsiona, certo? Uma força que impulsiona os elétrons a se movimentar no circuito, certo? Então, o que é a força eletromotriz, na verdade? A força eletromotriz é os volts que eu estou aplicando no meu circuito. Então, por isso que a gente mede esse cara aqui, ó, que tem como esse símbolo, a FEM, a força eletromotriz, tem como símbolo o epsilon, certo? Então, o epsilon para nós vai ser a força eletromotriz. E esse cara aqui, ele é medido em volts, certo? Esse cara aqui são os volts que eu estou fornecendo para o meu circuito. A gente já vinha falando sobre esses volts que eu forneço no meu circuito, né? Já há tempos, né? Só que agora a gente está dando um nome mais específico para um equipamento que está gerando energia, certo? E nós estamos dizendo que agora esse equipamento ele tem essa força eletromotriz e é isso que é capaz de gerar, de empurrar os elétrons no meu circuito, tá? Então a força eletromotriz pode ser compreendida como a quantidade de trabalho que um gerador realiza para mover as cargas elétricas entre dois pontos no circuito. Quando eu ligo um circuito, né, esse gerador ele vai empurrar esses elétrons. A gente pode dizer que a força que ele faz para empurrar esses elétrons, né, ou o trabalho, como ele está escrito aqui, né, é o que vai fazer as partículas se movimentar, tá, gente? Bom, vamos dar uma olhadinha mais na simbologia e equação do gerador, tá, gente? Então, nós vimos aqui que, então, se eu fizer um circuitinho bem simples, colocar um gerador numa lâmpada, certo? Então, uma corrente vai sair aqui e essa corrente sai desse meu gerador devido à ação da força eletromotriz. Então, nós sabemos que nós temos uma FEM, certo? A força eletromotriz. Força eletromotriz. E é essa força eletromotriz que vai gerar as correntes no meu circuito, certo? Que vão fazer com que as cargas se movimentem. Essa é a ideia. Então, a gente sabe que pela nossa simologia, né, as cargas vão começar a percorrer esse circuito e, percorrendo o circuito, os equipamentos vão funcionar. Basicamente isso. Então, se a gente quisesse pegar aqui e medir a diferença de potencial, eu vou chamar de DDP aqui, gente, a diferença de potencial. Vamos lembrar aqui os nomezinhos das coisas. Diferença de potencial é aquilo que a gente já vem medindo, certo? Que a gente mede com um multímetro, por exemplo, né? Na escala voltímetro, a gente vai sempre medir uma diferença de potencial. É a diferença entre o potencial entre dois pontos do meu circuito, certo? Isso é o que faz a geração de corrente elétrica. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quem gera essa diferença de potencial no meu circuito é a força eletromotriz, certo? Que é uma propriedade do gerador. Então, o gerador que vai fornecer para nós essa DDP. Só que o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, tá? Então, a DDP que é fornecida para o meu circuito, ela vai depender, então, dessa força eletromotriz,
certo? Eu poderia dizer, então, que a força eletromotriz seria igual à minha DDP. Poderia, né? Só que tem um detalhe inerente a todo gerador, certo? Todo gerador, ele oferece uma perda de energia interna nele mesmo. Ele mesmo está queimando a energia dele, certo? E isso é obtido através desse carinha que está aqui. Esse carinha que está aqui é o que nós chamamos de resistência interna. Então, o Rzinho, que é a resistência interna do meu circuito, resistência interna do circuito, ele vai oferecer uma perda de energia. Então, aqui o circuito vai... o gerador, vou botar assim, ó, que o gerador ele perde energia por ele mesmo. Gerador perde energia. Certo? Então, como os nossos geradores não são ideais, depois a gente vai ver o caso do gerador ideal, mas como eles não são ideais, ele perde energia para ele mesmo. Como é que a gente observa isso? Certo? A gente observa isso porque, por exemplo, quando eu ligo uma pilha no circuito, depois de algum tempo de funcionamento, eu vou lá e toco na pilha, eu vejo que a pilha está quente. Certo? Ou seja, parte da energia que aquele circuito, que aquele gerador estava oferecendo, ele perdeu para ele mesmo a partir de calor. Ele dissipou como calor. Então isso é perda de energia, certo? E isso tem que estar contemplado na equação do gerador, certo? Então, o que acontece, pessoal? Na equação do gerador, ela diz o seguinte, que a DDP fornecida pelo gerador, ela é igual à força eletromotriz, que é algo intrínseco dele, é uma propriedade do gerador, né? Menos a queda de tensão que nós temos na resistência interna desse circuito. A resistência interna dele sempre fornece uma queda de tensão. Então, uma pilha que deveria oferecer 1,5 volts, vamos pensar assim, tá? Vamos pensar assim, ó. Uma pilha deveria ter 1,5 volts. Essa aqui seria a força eletromotriz dela. Só que essa pilha ela pode apresentar uma queda de tensão de 0,05 volts na sua resistência interna. O que acaba gerando, então, uma tensão para alimentar o meu circuito de 1,45. Então, eu não estou oferecendo mais 1,5, estou oferecendo menos. Porque o próprio gerador, ele perde energia para ele mesmo. Certo? Existe uma queda de tensão na sua resistência interna. E isso é muito comum. Certo? Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha em mais algumas coisas aqui, alguns detalhes, tá? É importante a gente entender, quando a gente vai estudar o gerador, algumas relações dele, né? Por exemplo, em algumas situações que são rotineiras, tá? A primeira delas, pessoal, é quando o gerador está aberto. O que é o gerador aberto? O gerador aberto é o gerador aqui sem nenhuma ligação. Ele não está ligado a nada, certo? Isso significa que a corrente que está circulando nele é zero. Se eu não fechar aqui os terminais do polo positivo e polo negativo entre si, eu não tenho circuito. E esse gerador está em aberto. Ele não está ligando a nada, certo? E neste caso, se a gente fosse medir ali a DDP dele, como a corrente é igual a zero, a DDP é igual à força eletromotriz. Por quê? Porque, olha só, a DDP é epsilon menos R vezes I. Se o I é igual a zero, eu não estou perdendo energia para minha resistência interna. Então, se eu for medir a DDP nos terminais de um gerador aberto, a conclusão que eu vou ter é que a DDP é igual à sua força eletromotriz. U é igual ao epsilon, certo? Quando ele está em aberto. Já um gerador em curto-circuito, certo? Que é o famoso, essa palavrinha aí todo mundo já ouviu falar, todo mundo já recebeu um xingamento. Não faz isso, tu vai colocar o circuito em curto. Não coloca o circuito em curto. O que é fazer um curto-circuito? Um curto-circuito é tu realimentar o teu próprio gerador. Tu pega o teu gerador e tu realimenta ele. Tu alimenta apenas ele. E como é que a gente faz isso? Não ligando ele a nada e unindo seus terminais. Por exemplo, aqui, ó, eu pegar um fio e ligar um fio do polo positivo no polo negativo da bateria. Isso aqui é um curto-circuito, certo? Quando eu faço isso, eu estou
desgastando meu sistema, né? E ele vai fazer uma coisa que é fornecer uma DDP igual a 0, porque eu estou curto-circuitando ele. Então, assim, é muito comum, né, acontecer isso, por exemplo, de eu dar um curto-circuito e vamos supor que eu tinha uma lâmpada ligada aqui, ó. Certo? Eu tinha uma lâmpada ligada e eu sem querer, tá ligado aqui a pilha, né? E eu sem querer dei um curto-circuito, ou seja, eu fiz uma ligação aqui de um fio. E aí o que acontece, né? A corrente elétrica, ela é esperta, ela sabe que tem uma resistência naquela lâmpada. O fio tem uma baixíssima resistência. Então qual é o caminho que a corrente elétrica ela vai adotar? Ela vai adotar o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é o fio. E nesse caso, então, eu estou dando um curto-circuito. O que acontece? A lâmpada apaga, porque a DDP fornecida ao meu circuito será igual a 0, porque o meu gerador está em curto, certo? O que mais que vai acontecer? Vai acontecer que nós, como a DDP é igual a 0, vou pegar a equação do gerador aqui novamente, ó. Certo? Esse circuito aqui, inclusive, há risco de pegar fogo, porque a corrente ela vai estourar. Ela vai ser a corrente máxima possível por esse gerador, certo? Então, quando isso acontece, ó, o U é igual a 0, esse cara aqui vai igual a 0, então a gente vai ficar com uma equação que é esse tipo aqui. Eu vou passar esse R vezes I lá para o outro lado, vai ficar assim, ó. E aí a gente vai obter uma relação para a corrente, que nós chamamos de corrente de curto-circuito, que é uma relação de epsilon, da força eletromotriz, sobre a resistência interna. Então isso aqui é o que nós chamamos de corrente de curto-circuito. É a corrente máxima que um circuito pode fornecer. Que um gerador pode fornecer. Corrente de curto-circuito. Então a corrente de curto-circuito, gente, ela não é legal de se obter ela. Porque eu sei que eu vou dar a máxima corrente que eu vou fornecer para o sistema ele vai aquecer muito, porque a corrente ela vai estourar para um nível muito alto, certo? E basicamente eu posso fazer esse fio pegar fogo. Um exemplo disso, que é um experimento que muita gente faz aí, né? Que é pegar o bombril e colocar nos terminais de uma pilha, né? O bombril é o fio metálico, certo? De baixa resistência. Quando eu coloco esse fio metálico aí em volta de uma pilha, eu estou dando um curto-circuito, certo? E aí essa pilha vai oferecer a máxima corrente elétrica dela. Quando ela oferece a máxima corrente elétrica dela, o calor vai ser tão grande devido ao efeito Joule dessa corrente elétrica que o bombril vai pegar fogo, né? E a gente vai ver o bombril ficando lá aquele brilho, né? Brilho amarelo, vermelho, e aí por fim ele pode pegar fogo. Então, são uns detalhes de como trabalhar com o gerador, né? Nos seus extremos. O extremo do gerador aberto e o extremo do gerador em curto-circuito, tá? E aí o que acontece, gente? A gente pode construir, então, a curva do gerador dessa forma. Percebam que nós temos aqui duas situações, limites, né? O primeiro ponto aqui, ó, que é o gerador em circuito aberto, que é quando a sua DDP é igual à sua força eletromotriz, como vocês estão vendo aqui em cima, certo? Enfim, percebam que conforme eu vou aumentando aqui os valores, ou diminuindo os valores de DDP, a gente começa a observar que a gente se aproxima das correntes de curto-circuito, certo? Então aqui nesse outro ponto onde a DDP é igual a 0, certo? Nós temos a situação de corrente de curto-circuito. Em qualquer outro ponto dessa curva do gerador, a gente vai ter o uso normal da equação do gerador, U igual a epsilon menos R vezes I, certo? Então, a curva do gerador é bem específica, né? Nós temos dois pontos limitantes, que são os pontos mais extremos, que é gerador em aberto e gerador em curto-circuito. E nos outros pontos dessa curva aqui, a gente utiliza a equação normal para obter as propriedades do circuito, certo? Que esse gerador está fornecendo. Beleza? Esse aqui é um gerador real, um gerador que existe. É um gerador que nós temos em casa. É o gerador aí, é a pilhazinha que tu tem. Então, esse aqui, ó, gerador real. Se eu for olhar para o gerador ideal, o que acontece? O gerador ideal, ele não tem resistência interna.
Então, nos circuitos que nós vínhamos trabalhando anteriormente, certo? Circuitinho que vocês fizeram na última prova, eu botava sempre uma fonte de alimentação, né? Sempre botava lá o pauzinho pequenininho e o pauzinho grande, né? Que significava os polos positivos e negativos de uma fonte de alimentação. Toda fonte de alimentação, como a gente está vendo hoje, é um gerador. Se eu não coloco a resistência interna do lado, significa que eu estava trabalhando com geradores ideais. Eles não perdem energia para eles próprios, tá? Mas isso aqui, como a gente está vendo, é um campo ideal. A gente não tem isso aqui no mundo real. No mundo real, nós temos sempre o gerador real. O gerador ideal, às vezes a gente utiliza de uma maneira didática para poder fazer cálculos mais rápidos, sem se preocupar com perdas de energias internas do meu sistema. Tá? Porque às vezes essas perdas de energia são muito pequenas mesmo, gente, tá? Às vezes elas até são imperceptíveis dentro de uma análise de um circuito. Tá? Eu trabalho com o gerador, fazendo cálculo com o gerador ideal, né? Se essa conta ela não precisa de muita precisão, tá tudo certo, né? Os resultados vão ser bem próximos da realidade. Agora, se eu precisar de muita precisão nos cálculos, né? Eu tiver um circuito muito específico, aí eu tenho que utilizar a realidade. A realidade é essa aqui, certo? O que mais? Bom, a potência elétrica de um gerador. Pessoal, um gerador ele pode ter, né, oferecer potência para o circuito, né? A potência é o quê? É a quantidade de energia que eu consumo em função do intervalo de tempo. Então, a potência, você sabe muito bem, é a energia consumida em função do tempo, certo? Isso aqui é potência. O que acontece? A gente vai mostrar que como o gerador ele perde energia para ele mesmo, né? Ele dissipa energia na sua própria rede interna. Então a potência que nós temos, a potência total, deixa eu pegar a figurinha aqui e botar um pointer. Ó, a potência total dele, uma parte é utilizada, que nós chamaremos de potência útil, e uma parte é potência dissipada, é potência que ele perde, calor, né? Que ele perde ali por ele mesmo, certo? Então nós temos 3 tipos de potências diferentes. A gente vai ver aqui, ó, que a potência total do gerador, ela é calculada a partir de uma relação do epsilon vezes a corrente elétrica, certo? Que está circulando no meu circuito. A potência útil, que é a potência que o circuito realmente vai utilizar para funcionar, né? Tipo, por exemplo, essa lâmpada é a potência que ela vai usar para funcionar. E essa potência útil ela vai depender da diferença de potencial que é fornecida no circuito vezes a corrente, certo? U vezes I. E a potência dissipada, ela vai depender, gente, da resistência interna do circuito. Então, por isso que a equação que eu vou usar vai ter a ver com essa resistência interna. Vai ser R vezes I ao quadrado. Então, ó, lembro que tinha 3 equações, geralmente, que nós utilizávamos para potência, né? Para geradores, essas aqui serão para cada um dos casos, né, que nós temos. Potência total, que o circuito todo fornece, potência útil, que eu vou realmente utilizar ali no circuito, e a potência dissipada, que é o que eu perdi, certo? Perdi. Beleza. O que a gente pode ver aqui também sobre essa historinha aqui das potências? Nós podemos ver o rendimento desse gerador. A gente pode avaliar se esse gerador aqui ele tem um rendimento bom ou um rendimento ruim, certo? E o rendimento do gerador, ele é dado pela letra eta, você já viu essa letra grega lá em termodinâmica, né? Para fazer uma análise muito parecida, só que no caso a gente estava estudando motores térmicos, máquinas térmicas. Aqui a gente está estudando geradores elétricos. Esses geradores elétricos produzem energia e perdem energia, certo? Então a gente pode obter qual é o rendimento dele. O rendimento dele vai ser dado pela potência útil sobre a potência total desse gerador, né? Beleza? Isso aqui é uma das equações. Se eu melhorar isso aqui, eu posso abrir essa potência útil, vou ver que potência útil é DDP vezes corrente.
E potência total é epsilon vezes corrente. Percebam que nós temos corrente sobre corrente, está todo mundo multiplicando aqui. Logo, eu posso escrever esse rendimento como sendo, né, U vezes sobre epsilon. Se eu pegar a DDP fornecida pelo meu circuito e dividir pela força eletromotriz, eu tenho rendimento, né? Porque aqui eu estou cortando minhas correntes ali, que está em cima e embaixo o mesmo valor, né? Que a corrente elétrica do circuito é única, né? Ela não muda, tá? Lembrando, esse valor de eta ele tem que estar entre 0 e 1. Por quê? Porque isso aqui é porcentagem, né? Então vai dar 0,5, 0,4, ou seja, 40%, 50%, né? E ele tem que ser sempre menor do que 1, porque se ele for igual a 1, eu tenho um gerador ideal. A gente já viu que o gerador ideal não é possível de se obter aí no mundo real. No mundo real nós temos geradores reais, onde a gente tem perda de energia por dissipação, certo? Beleza? Então, dito isto, vamos ver aqui ainda um circuito simples, certo? Então, o que acontece, pessoal? Se eu for desenhar esse circuito aqui, que é constituído de um gerador e de um resistor, aqui um gerador e um resistor, o que acontece, tá? Vou tentar desenhar o esquemático desse circuito. Então, nós temos um resistor aqui, uma resistência R, e nós temos o gerador aqui. O gerador ele tem tracinho grande, tracinho pequeno e a sua resistência interna, certo? Então, nós temos aqui ó, o Rzinho e o epsilon. Perfeito, né? O que acontece? Basicamente, esse gerador aqui, ele vai alimentar esse resistor com uma diferença de potencial, certo? Ele vai aplicar uma diferença de potencial e esse resistor aqui vai executar a função dele. Sei lá qual é a função dele, certo? O que a gente sabe? A gente sabe que a equação do gerador é essa aqui. É U igual a epsilon menos R vezes I. Beleza? E a equação lá pela lei de Ohm, que nós temos para um resistor ôhmico é que a diferença de potencial no resistor é igual a VR vezes I. Lá a gente usava, né, muitas vezes o V. O V, agora a gente vai chamar de U, tá? Que é a diferença de potencial no resistor. Então, ó, nós temos que o U, para fazer funcionar um resistor, era dado pela lei de Ohm. Agora nós temos um gerador, onde nós temos a equação do gerador. O que acontece? Aquela diferença de potencial fornecida é a mesma nesse circuito. Esse circuito é simples, né? O que acontece? Vou igualar isso aqui, então. Ó. Vou igualar esse U com U, né? O U do gerador com o U do resistor. Que é o mesmo, é a mesma diferença de potencial. Isso aqui vai ficar assim, ó. E R vezes I, que é igual a R vezes I. Certo? O que vai acontecer? Eu vou passar esse termo aqui lá para o outro lado da igualdade. E isso aqui vai ficar, ó, epsilon igual a R vezes I mais R vezes I, resistência interna. Ou seja, nós chegaremos à conclusão que a força eletromotriz fornecida por um circuito, por um gerador, ele é igual, vou botar o I em evidência, e somar as resistências que nós temos no circuito. Então, basicamente, o que eu preciso, gente, de informação para saber aí qual é a força eletromotriz fornecida por um gerador é saber qual é a resistência externa que eu estou ligando, saber o valor da resistência interna e saber qual é a corrente que circula nesse circuito. Sabendo disso, eu sei qual é a força eletromotriz que é fornecida por esse gerador, certo? Então, aqui é o gerador colocado dentro de um circuito com resistência, né? É isso que eu tenho que utilizar para obter as propriedades dele. Certo? Vamos fazer alguns exercícios, então, gente. Vou fazer aqui, já estamos quase 40 minutos de aula. Então, olha só, esse exercício aqui diz assim, ó. Temos a seguir a curva característica de um gerador em um circuito simples, em que o gerador alimenta um resistor de resistência R.
é um circuito simples, né? Resistor Rzão, temos um gerador real ali, com um Epsilon e com um Rzinho, e tem o gráfico desse gerador, o que é muito importante, né? Lembram que no gráfico do gerador, nós temos dois pontos bem distintos. Nós temos aqui o ponto lá em cima, que é o gerador aberto. E aqui embaixo nós temos o gerador em curto-circuito, certo? Beleza. A partir disso, a gente pode tirar algumas informações. Como, por exemplo, a corrente de curto-circuito desse gerador é de 10 amperes, certo? Olhando para o gráfico. Só estou olhando o gráfico, né? Porque ele não está falando nenhuma outra informação. Ele quer saber, inclusive não diz qual é o valor do Rzão. E ele diz aqui que a DDP, né, quando o gerador está em aberto, é 20 volts. Mas lembra que quando ele está aberto, a DDP é igual ao seu Epsilon. Ou seja, o Epsilon desse gerador aqui, só de olhar para o gráfico, eu já tiro essa informação. Opa! Eu já tiro a informação que o Epsilon é igual a 10. Opa, 10 não, 20. 20 volts. 20 volts. Beleza? Bom, então agora, de posse disso, né, a gente pode obter algumas informações. Eu sei que a corrente de curto-circuito ela é obtida de que forma? Ela é obtida assim, ó, Epsilon sobre R, sobre a resistência interna, né? Então, se a corrente de curto-circuito é obtida por Epsilon sobre R, eu posso obter o cálculo da resistência interna desse gerador. Eu posso obter qual é o valor de Rzinho. Porque na primeira questãozinha, ele quer saber qual é a equação do gerador. E a equação do gerador é Epsilon menos R vezes I. Mas a gente tem que saber quem são os termos. Então, eu preciso saber quem é o Rzinho. Então, ó, se a corrente é 10 amperes, o Epsilon é igual a 20, qual é a minha resistência interna? Então, a minha resistência interna vai ser 20 sobre 10. E isso aqui vai dar 2 ohms, que é a resistência interna desse gerador. Com isso, nós conseguimos determinar a DDP, né, a equação do gerador. A equação do gerador fica assim, ó, Epsilon, que é 20, menos 2 vezes I. Lembrem que eu não vou substituir o valor de I por 10, porque 10 é um ponto bem específico desse meu gráfico aqui. É a condição onde o gerador está em curto-circuito, certo? Então, é uma situação muito específica e quando eu quero construir a equação do gerador, eu quero só o Epsilon dele e a resistência interna. Porque de posse do Epsilon e da resistência interna, eu tenho qualquer informação desse gerador, certo? Olha só. Na letra B, ele quer saber a intensidade da corrente no circuito. Se Rzão, o Rzão, a resistência externa, for igual a 3 ohms. Se a resistência externa dele for igual a 3 ohms, qual é a intensidade da corrente? Eu recém mostrei para vocês uma equação para um circuito simples. Olha só, Epsilon igual a I, Rzão mais Rzinho. Então, ó, I, Rzão mais Rzinho. Vejam que eu sei o Epsilon, que vale 20. Eu não sei a corrente. Eu sei o Rzão, que vale 3, é fornecido no exercício, e a resistência interna, que vale 2. Então, olha só, nós ficamos com 20, que é igual a 3 mais 2, que é 5i. Então, 20 sobre 5, passo 5 dividindo, nós temos o valor da corrente. Então, a corrente elétrica, ser 20 sobre 5, isso aqui é igual a 4 amperes de corrente. Beleza? Pessoal, vejam que com esse valor de corrente aí, a gente poderia saber qual é a DDP fornecida no circuito, né? Qual é a DDP, qual é a diferença de potencial que eu estou fornecendo no circuito quando está rolando uma corrente de 4 amperes aqui. Porque eu vou lá e uso a equação do gerador. Vejam só, U vai ser igual a 20 menos 2 vezes 4. Então, percebam que nesse momento aqui, ó, quando eu tenho 4 amperes de corrente,
o gerador está oferecendo uma DDP de 12 volts para o meu circuito. Ele, ó, vejam que interessante. Ele tem 20 volts, que é a capacidade máxima dele, né? Quando ele está aberto, ele está 20 volts. Só que quando eu ligo no meu circuito aí com uma resistência de 3 ohms, o que ele oferece para o circuito é 12 volts. 12 volts, tá? É DDP. Então, no caso, ele está perdendo 8 volts. 8 volts internamente. 8 volts fica ali na resistência interna dele. E isso é muito comum, gente. Muito comum. Se vocês pegarem uma pilha e começarem a ligar ela no circuito e medirem ela, vocês vão ver que sempre tem uma perda de energia interna. Interna, certo? Claro que às vezes não é um valor tão absurdo como esse, né? 8 volts é muita coisa. Geralmente é o quê? 0,5 volts, 0,25, né? 0,3. São valores pequenos. Bom, na letra C, pessoal, ele pede o seguinte, ó, o valor da resistência para que a potência fornecida pelo gerador seja a máxima e o valor dessa potência, certo? Então, olha só, aqui vai aparecer um negócio que eu não falei ainda para vocês. A condição em que o gerador oferece a potência máxima, certo? E o valor que o gerador oferece pela potência máxima é dada por esse gráfico aqui. Então, o gráfico do gerador, em termos de potência útil, né, que é a potência utilizada por ele, e corrente. E a condição de potência máxima é essa aqui, ó. Desculpa, gente, é essa aqui. É essa aqui. É o meio desse gráfico aqui. É o ponto de potência útil máxima, é o ponto em que a corrente de curto-circuito está pela metade. Ou seja, eu estou na metade de estrangular o meu gerador. Aí eu estou conseguindo fornecer a potência máxima. Depois disso aqui, ele já começa a dissipar muita energia internamente, certo? Até corrente de curto-circuito sobre 2, eu tenho a minha potência útil máxima fornecida pelo meu circuito. E para essa condição aqui, a gente tem que ter a resistência externa igual à resistência interna. Essa é a condição também. Então, ó, o valor de R para que a potência fornecida pela gerador seja máxima. A condição para isso aqui acontecer é que a resistência externa ela tem o mesmo valor da resistência interna. Então, começando a responder essa questão, a resistência externa ela tem que ter 2 ohms de resistência, certo? Porque ela tem que ter o valor igual à resistência interna para oferecer a potência útil máxima, certo? E o que mais? Ele quer saber qual é o valor dessa potência útil máxima, né? A potência útil máxima, né? A potência útil a gente já viu que a gente calculava assim, ó. Potência útil é U vezes I, certo? Então a potência útil é U vezes I. Mas essa potência útil vezes I é a corrente de curto-circuito sobre 2. Né? Para a gente saber qual é a potência útil máxima, vai ser U vezes I sobre 2. Certo? Quanto que vale a corrente de curto-circuito sobre 2? Corrente de curto-circuito sobre 2 é igual, ó, quanto que vale a corrente de curto-circuito? Vale 10 amperes. Então, sobre 2, 5 amperes. Certo? Então, a corrente de curto-circuito vale 5 amperes. Eu preciso saber qual é a DDP que é fornecida para o meu circuito quando eu tenho uma corrente de 5 amperes. Ó, U igual a epsilon menos R vezes I. U é igual aos 20 volts, né? 20 volts aqui, menos 2 vezes 5. Então, o U vai ser 20 menos 10. Então, nesse caso aqui, de potência útil máxima, eu estou oferecendo no meu circuito 10 volts. 10 volts. Então, qual é a potência útil máxima? A potência útil máxima vai ser 10 vezes 5, que é a corrente de curto-circuito máxima, e isso aqui vai dar 50 watts de potência. 50 watts de potência é, então, a potência útil máxima desse meu circuito. Beleza? Vamos ver mais um aqui.
Mais um exercício. Então, nós temos aqui no circuito abaixo, considere ideais o gerador, o amperímetro e o voltímetro, tá? Então, nós temos um caso de gerador ideal aqui, tá? Basicamente, é isso aqui que nós estamos observando, tá? Sabendo que a leitura do voltímetro é igual a 7,5 volts, então nós temos aqui, ó, no voltímetro 7,5 volts, tá? A resistência Rzão do resistor em paralelo com o voltímetro, então ele pede para determinar isso aí e a leitura do amperímetro, tá? Ele pede para determinar a leitura do amperímetro e o resto das informações ali, tá? Galera, o que acontece? Para resolver esse exercício aqui, a gente vai ter que usar um pouquinho da nossa lógica que nós aprendemos lá em circuitos, certo? Nós temos aqui 3 resistores que estão em série, né? O que está em paralelo aqui é o voltímetro, que tem que ser sempre ligado em paralelo, e o amperímetro que está em série aqui também, tá? O que a gente tem de informação? A gente tem de informação que tem 7,5 volts nesse resistor aqui, ó. Esse resistor tem 7,5. Quanto que sobra para o resto? 12 menos 7,5, não sei porque eu estou fazendo essa conta, porque ela é muito fácil, é 4,5, né? Então a gente sabe que nos outros resistores nós temos 4,5 volts. Mas como todos os resistores estão em série, todos eles estão em série, eu já posso simplificar esse circuito para a seguinte situação, onde eu vou ter um único resistor, e aqui nós temos o outro resistor, Rzão, certo? Nós podemos simplificar esse circuito para um circuito com 2 resistores, um com um resistor que eu não conheço e o outro com a resistência equivalente entre o resistor de 2 e o de 1, que como todos estão em série, eu posso dizer que 2 mais 1, fazer a resistência equivalente deles, é igual a 3. Então é como se eu tivesse aqui um resistor de 3 ohms, certo? E se nesse aqui tem 7,5 volts, eu sei que nesse outro resistor aqui nós teremos 4,5 volts. Certo? Beleza? Eu só posso fazer isso porque eu sei que os 3 estão ligados da mesma forma. São ligados de série. Bom, se eu sei quantos volts, né, eu tenho lá naquele resistor equivalente lá, certo? E eu sei que U é igual a R vezes I, eu posso descobrir a corrente que circula no meu circuito, certo? Se eu sei que aqui nós temos 4,5, que a resistência vale 3, qual é a corrente do meu circuito? 4,5 sobre 3, que é igual a corrente. Então, a corrente vai ser 4,5 dividido por 3. Isso aqui é 1,5. 1,5 amperes. Gente, é circuito série. Todo mundo está em série. Certo? Esses equipamentos que estão em paralelo aqui é um equipamento de medida. Ele não conta no circuito, né? Então eu já sei que a leitura do meu amperímetro vai ser 1,5 amperes e que nesse cara passa 1,5, nesse cara passa 1,5 e que nesse cara passa 1,5 também. É circuito série. Corrente é igual em todo mundo, né? Isso aí segue valendo. Então, para descobrir a letra A, então eu vejo que eu resolvi a letra B primeiro, né? Para resolver a letra A, é só usar novamente a mesma relação, ó. Lei de Ohm segue valendo. Então aqui nós temos 7,5. Se a resistência é Rzão e a corrente vale 1,5, qual vai ser o valor dessa resistência? 7,5 por 1,5. Isso aqui vai ser, vamos ver. Isso aqui é 5 ohms. 5 ohms de resistência. Tá aí. Resolvido. Beleza, galera? Tá? Então aqui para vocês verem aí os tipos de exercícios que podem aparecer já de maneira inicial para nós, tá? E aí para vocês treinarem isso, temos alguns exercícios aqui para vocês, ó. Temos 3 exercícios, bem simples, tá? Um primeiro exercício ali, ó, que tem uma resistência variável. Esse símbolo aqui, ó, significa que nós temos um potenciômetro aqui. O que é um potenciômetro? É um resistor que tem a resistência variável, ele pode mudar a resistência dele.
No exercício 4 ali nós temos um outro tipo de exercício, mas aí que vocês vão ter que ler para saber o que está acontecendo, né? Fala sobre corrente de curto-circuito, entre outros detalhes, e ali temos outro exercício 6, bem parecido aí com o que a gente fez também, tá? Então, para vocês resolverem aí, não deixem de entregar essas atividades com pontualidade, não deixem para a última hora, que de última hora sempre pode acontecer alguma coisa e ficar sem internet, enfim, né? E é isso, tá? A aula de hoje é isso aí, gente. Alguma dúvida? Tem como voltar na último exercício, professor? Claro. Vou pegar aqui. Esse? Ali na hora que tu simplificou o circuito, porque Sim. ali daí tinha 1 ohm, 2 ohm, daí tu pegou a resistência, tu tirou de baixo e jogou para cima. Como eles estão em série, então a gente pode pegar aqui, ó, deixa eu pegar uma caneta aqui vermelha. Como todos os resistores estão em série, então se eu fosse fazer a resistência equivalente entre todos, o que eu ia fazer? Eu ia somar o de 2, ia somar o Rzão e ia somar o Rzinho, certo? Mas então a ordem que eu faço essa soma, ela não interfere porque todo o circuito é série, certo? Se fosse um circuito misto, aí eu já não poderia fazer isso. Mas como ele é série, eu posso começar simplificando esses dois aqui. Só porque todo ele é série.